Vocês já vieram aqui alguma vez ou é a primeira? Sim! E deram a sorte de Muriqui? Sim! Eu pergunto porque não é sempre que a gente vem aqui dia, né? E aí, pessoal? Estamos aqui então dando sequência à nossa primeira expedição do projeto Rede Muriqui. Meu nome é Marcelo Neri, sou diretor do Muriqui Instituto de Biodiversidade, que é uma instituição que trabalha sobretudo com a conservação dos muriquis. E no vídeo de hoje você vai acompanhar então a segunda parte da primeira expedição do projeto Rede Muriqui. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai se inscrever agora e deixar aquele like lá para ajudar a gente. E lembrando que esse projeto, essas expedições, só estão sendo possíveis com o apoio e o patrocínio da Gypsy e do IBIT Projeto. Então vamos lá. No vídeo anterior, você acompanhou um pouco de como foi a primeira parte dessa nossa primeira expedição do projeto Rede Muriqui na região de Simonésia. E no vídeo de hoje, então você vai acompanhar um pouco de como foi a segunda parte dessa primeira expedição do projeto Rede Muriqui. Nós começamos essa segunda parte da expedição pelo município de Manhuaçu, que é um município que tem uma área territorial muito grande ali no entorno da Mata do Sossego, com distritos que fazem divisa ali, que fazem limite com a Mata do Sossego e que tem então uma grande parte da população da zona rural morando ali naquela região. Nós tivemos a oportunidade de conversar então com o atual secretário municipal de Meio Ambiente, que é o Sandro Tavares, que nos recebeu muito bem e sabe da influência que o município de Manhuaçu, principalmente os distritos que fazem divisa com a Mata do Sossego, né, a influência que esses distritos exercem então naquela região e como é importante as pessoas dali saberem o que é o muriqui, que existe a possibilidade então de terem fêmeas migrantes nas suas propriedades e como então fazer esse contato com a gente. Outra pessoa no município de Manhuaçu que nós conversamos foi com um parceiro de longa data dessas ações relacionadas aos muriquis, longa data mesmo, pessoal, desde o início da década de 80, que é o Eduardo Bazem, e que eu vou então mostrar para vocês aqui também como foi essa conversa com o Eduardo. Tudo começou quando lá na década de 70 nós tínhamos em Manhuaçu uma entidade também não governamental chamada Cineclube Limite, que exibia filmes do circuito não comercial. E a gente sempre procurava fazer filmes, exibir filmes que contribuíssem com alguma mensagem para as nossas comunidades. Nós recebemos a visita do então diretor do Parque Nacional do Caparaó, Dr. José Olímpio Vargas, que é manhuaçuense, né? E levou ao Cineclube uma cópia do filme Cry of Muriqui, né? O Apelo do Muriqui. Na época, o filme era com narração em inglês, entendeu? Né? E em todos os filmes, em todas as nossas exibições, a gente promovia debates, tanto dos filmes nacionais, ou não, quanto fizemos a mesma coisa com o filme O Cry of Muriqui, né? Obviamente explicado, né? Porque era totalmente novo para nós. Quem fez as explicações do filme foram o José Olímpio Vargas. Então, após a gente exibir esse filme, nós organizamos uma turma, eu, Zé Olímpio e mais algumas pessoas de Manhuaçu, para poder tentar fazer uma visita a essa mata, que o Zé Olímpio falou que ouviu falar na época que tinha esse macaco do filme, o astro principal do filme tinha esse macaco lá, numa mata fulano de tal, lá em Simonésia. Aí nós saímos, meio que sem rumo, encontramos com o Zé Mineirinho, era o morador produtor rural que trabalhava lá. Aí conversamos com o Zé Mineirinho, explicamos para ele o nosso objetivo e perguntamos se tinha esse macaco lá, se ele já tinha visto alguma vez lá, se era verdade que existia esse bicho lá. Ele falou, tem esse macaco aqui sim. A gente vê ele de vez em quando aí, eu vou lá para dentro. E ele falou também que não é muito fácil de assistir, de avistar, porque a mata é muito grande. Mas ele topou a empreitada conosco e seguimos floresta dentro. E ao final da caminhada, assim por volta de 3, 4 horas da tarde, que dentro da floresta, todos sabem, na floresta, mata fechada já está praticamente à noite, bem escuro. Ele, né, o Zé Mineirinho, a gente já estava querendo voltar, entendeu? Desistir, falou, não vai dar para ver hoje. Ele falou, espera um pouquinho.
e seguiu bem à frente na floresta, no sentido que ele conhecia já mais do que a gente, né? E subiu uma árvore lá e falou, e ficou lá um tempo, nós ficamos todos para trás, só ele na frente, e ele voltou depressa e falou: olha, vão ter um pouquinho de paciência que eu estou ouvindo o barulho deles lá na frente. Na época eu falava os monos, são os monos que estão ali e eles vão passar aqui em cima da gente, em cima da nossa cabeça. Dito e feito, nós ficamos lá, esperamos, e fazer umas fotos que eu depois enviei para o departamento de zoologia da UFMG, né, para poder saber que bicho que era aquele que eu tinha fotografado. Aí veio a resposta também de Belo Horizonte, depois dos dias, que se tratavam de mono carvoeiro, né, hoje é muriqui que a gente fala, os tais animais que eu havia fotografado. Então, na verdade, essa expedição que a gente pode chamar, né, a primeira que nós fomos lá, em abril de 1984, ela culminou assim, com um êxito muito grande, porque estava sendo erguida naquele momento ali, naquela época, a bandeira da conservação no leste das Minas Gerais. Bom, pessoal, e aí, do município de Manhuaçu, nós seguimos para outra ponta do corredor, para outra extremidade do corredor Sossego Caratinga, que são os municípios de Ipanema, e onde fica a RPPN Feliciano Miguel Abdala, no município de Caratinga. Pessoal, estou aqui ao lado da RPPN Feliciano Miguel Abdala, que é nessa região um dos principais fragmentos ainda grandes, contínuos e bem preservados de mata, e que abriga uma das últimas populações de muriqui. Essa área ela tem uma importância biológica imensa para a conservação da biodiversidade, com uma riqueza enorme de fauna e de flora, e que contribuiu para a pesquisa com os muriquis, para o conhecimento que se tem hoje a respeito dos muriquis, através da pesquisa coordenada pela doutora Karen Stryer, da Universidade do Wisconsin, que está aqui fazendo essa pesquisa desde o início da década de 80. Oi, Marcelo. Que prazer conversar contigo. Eu preferia muito estar no Brasil, mas infelizmente estou aqui no meu escritório. Então, você quer saber por que eu fui dos Estados Unidos? Era uma aluna fazendo meu doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e escolhi fazer uma pesquisa no campo. De fato, é a primeira pesquisa do longo prazo, de 14 meses, com um muriqui na mata, um fragmento da mata na cidade, no município da Caratinga, Minas Gerais. Eu queria entender, queria conhecer esses animais que foram tão diferentes do que todos os outros primatas. Então, foi a primeira pesquisa de 14 meses do meu doutorado, quando eu descobri muita coisa sobre o muriqui, a passividade deles, que eles não brigam como os outros primatas brigam, não tem hierarquia. Tanto os machos, tanto as fêmeas são o mesmo tamanho, eles são vivem numa sociedade igualitária, onde eles fazem paz e fazem o amor, abraço e não briga. Então, eu pensei que eu tinha morrido e fui para o céu, porque foi uma visão da humanidade, do comportamento de uma sociedade que eu queria entender como eles conseguiam sustentar esse comportamento. Aí foi desenvolvendo as pesquisas, todo sendo não invasivo, nunca manipulamos os animais, sempre respeitamos o bem-estar dos animais, dos muriquis, mais do que qualquer objetivo científico. E ao longo do tempo foi treinando, comecei trabalhando com alunos brasileiros. Ao longo desses 40 anos já foram formados quase 100 alunos brasileiros dentro do projeto. Já conhecemos centenas de muriquis na população que hoje é chamada RPPN Feliciano Miguel Abdala, mas já passou vários animais, e estamos com um projeto de 40 anos com todos os passos do pesquisa sendo desenvolvido ao longo desse prazo. Esse projeto, essa pesquisa da doutora Karen, tem uma tradição de treinar estudantes brasileiros. Então, hoje, grande parte do efetivo de pessoas, de biólogos, de primatólogos, de pesquisadores que trabalham com essa espécie,
passaram por aqui. Bom, pessoal, essa é uma região muito bonita, né? Que fica, então, entre os municípios de Ipanema e Caratinga, aqui na extremidade do corredor Sossego-Caratinga. E aí a gente veio, então, para o município de Ipanema, que é um município que fica no entorno imediato da RPPN Feliciano Miguel Abdala, que abriga uma das maiores e mais bem conhecidas populações de Muriqui do Norte. E nesse município, na zona rural desse município, a atividade econômica principal é a pecuária extensiva. E essa atividade, ela exerce, né, ela vem exercendo historicamente uma influência grande para a conservação dos muriquis, porque a pecuária extensiva precisa de uma grande área de pasto e isso vem fragmentando historicamente as matas da região. Como eu expliquei no primeiro vídeo, as fêmeas de muriqui elas migram e elas precisam então de áreas para poderem migrar. Com a fragmentação das matas, elas acabam ficando perdidas. Inclusive, nessa região, nós já apoiamos a implantação de um programa do governo chamado Balde Cheio, que inverte a lógica da pecuária extensiva, com a necessidade de uma grande área de pasto, para uma pecuária intensiva, onde o proprietário consegue produzir numa área muito menor, né, a mesma quantidade de leite que ele produzia numa área de 50 a 60 hectares. Ou seja, numa área de 1 ou 2 hectares, ele consegue produzir a mesma quantidade de leite que ele precisaria para uma área de 50 a 60 hectares. Lembrando desse programa Balde Cheio, nós visitamos um proprietário no entorno ali da RPPN Feliciano Miguel Abdala, que é o seu Ailton, que também já vem participando com a gente dessas ações de conservação do muriqui há algum tempo, mesmo antes do projeto Rede Muriqui. E, além disso, o seu Ailton também é um proprietário que, num projeto anterior ao Rede Muriqui, que foi um projeto também de ciência cidadã, que nós implementamos ali aqui no entorno da RPPN Feliciano Miguel Abdala, ele nos informou, há uns anos atrás, da presença de uma fêmea migrante de muriqui na sua propriedade. Nós tivemos a oportunidade de ir na ocasião, confirmamos a presença e que de fato era uma fêmea de muriqui, mas essa fêmea posteriormente saiu da propriedade e nós não conseguimos então fazer o resgate dela ainda. Nós visitamos o fragmento nessa oportunidade que nós tivemos na área do seu Ailton, fizemos inclusive uma busca lá, mas infelizmente não conseguimos registrar a presença atual dessa fêmea que já esteve lá anteriormente, alguns anos atrás. É igual nós aqui, ó, quando nós vemos esse muriqui, que nós ficamos num adulto que nunca tinha, né? Nunca teve, né? Só tem barbado. Sim. Barbado que vinha. Aí parecia, nós ficamos num adulto, ele ficava ali na garapa ali, aqui a bicho tá diferente. Isso aqui é mono, para nós ninguém andou para mata, né? Aí vieram cá, até inclusive você veio também. Sim. Sim. Nós soltamos o drone, no dia que você veio, nós não achamos isso. Soltamos o drone rodou e estava moitado lá no meio da mata, né? Aí foi bom demais, ó. E ele caçou o lugar certo, porque se existe um proprietário que não mata um bicho, se existe na terra, e eu que não gosto mesmo. E eu gosto demais, rapaz, dos bichos. Fica ali, o barbado faz aqui a zoeira. E quando bateu cada doença, sumiu tudo, tinha muito barbado. Sumiu tudo, a febre amarela. Sim. Sumiu, morreram, acabou tudo. Aí ficamos sem bicho um dia, depois apareceu esse muriqui com 3 barbados. Aí ficou aqui uns 2 anos. Agora esse dia não está por aqui, não. Entendi. Depois, então, ela deve ter voltado para lá. Sim. Ou foi para alguma mata mata aí perto, né? Mas se aparecer aqui, nós entramos em contato na hora. Bom, e aproveitando a visita lá na propriedade do seu Ailton, a gente aproveitou também para fazer uma busca na matinha, no fragmento de mata, onde anteriormente a gente tinha registrado a presença então dessa fêmea. Saindo da matinha, né, da mata fechada, onde nós não tivemos registro, né, enfim, não encontrei nenhum indício da presença dela ali, mas encontrei registro da presença de outros primatas, na verdade de outro primata, que é o barbado. O seu Ailton, inclusive, já tinha falado que recentemente ele tinha visto ali um grupinho de barbado. E aí, esse registro também, apesar de não ser um registro de muriqui, é um registro extremamente importante porque ele mostra
que esses animais, que esses primatas estão retornando então para os fragmentos da região. Lembrando que após o grande surto de febre amarela ocorrido aqui nessa região entre o final de 2016 e 2017, muitas populações locais de primatas, em especial do barbado, desapareceram. Então esses registros atuais mostram que esses animais, que esses primatas estão retornando para a região, o que nos deixa muito contente, porque é uma mostra, é uma prova da resiliência desses primatas após esses eventos de zoonose. Bom, saindo da propriedade do Sr. Ailton, que é vizinho da RPPN Feliciano Miguel Abdala, eu fui para a RPPN para conversar então com o Roberto, que é um parceiro nosso ali, já de muito tempo dessas ações com o Muriqui, que trabalha, né, o guarda-parque ali da RPPN Feliciano Miguel Abdala. E aí, não encontrando o Roberto, eu tive uma excelente oportunidade de conversar então sobre o projeto, de apresentar o projeto Muriqui para uma escola que estava visitando a RPPN, que é uma escola do distrito de Santo Antônio de Manhuaçu, que estava lá presente. Bom, como vocês podem ver, a maior parte das conversas que nós temos aqui no projeto Rede Muriqui é com adultos. Mas isso não tira a importância da gente conversar com crianças e jovens, né? Inclusive, nós acreditamos que esse tipo de conscientização, de educação, a gente faz de fato com as crianças e com os jovens. Com os adultos, a gente convida a participar da rede, pois são pessoas que já estão ali nas propriedades atuando e que podem nos informar diretamente. Com as crianças, nosso objetivo, com os jovens, nosso objetivo é de fato então promover essa conscientização e essa educação ambiental. Inclusive, nós temos uma minissérie aqui no nosso canal chamada Duda e Cadu, que eu vou deixar então o link aqui na descrição para vocês poderem assistir. Ainda no município de Caratinga, nós, saindo da RPPN Feliciano Miguel Abdala, nós fomos conversar com um proprietário chamado Fábio Cancela, que também já é um parceiro das ações de conservação do Muriqui, tendo inclusive fundado um motoclube aqui no município de Caratinga, que é o Muriqui Motoclube. O Fábio, ele é um proprietário, né, de terra nessa região, de entorno aqui da RPPN Feliciano Miguel Abdala, dentro do corredor Sossego Caratinga, e é um proprietário influente ali na comunidade onde ele tem a propriedade, em termos de articulação com as pessoas, de conversa, de conscientização, de chamar as pessoas também para essa produção e para essa relação mais amigável com o meio ambiente. Na sequência, né, depois dessa conversa então com o Fábio Cancela, nós tivemos a oportunidade de conversar com duas grandes lideranças religiosas no município de Caratinga, que foi o Dom Emanuel, que ele é bispo da Diocese de Caratinga, e com o pastor Eliseu, que é uma liderança da Igreja Assembleia de Deus aqui na região, e ambos coordenam várias igrejas e vários municípios. Então a ideia de conversar com essas lideranças religiosas é de também utilizar essas redes, conectar essas grandes redes, que são as redes das religiões, das igrejas, dentro desse projeto, pois são pessoas, né, que estão ali também na comunidade, que estão ali nas comunidades e que podem nos ajudar, então, a relatar casos de fêmeas migrantes de Muriqui e de outros primatas na região. Bom, nesse primeiro momento, nós tivemos algumas dificuldades, bastante dificuldades, principalmente com relação à agenda das pessoas com as quais a gente queria conversar, que são essas pessoas-chave nessas regiões, que nós identificamos como pessoas-chave nessa região para serem multiplicadores do projeto, são pessoas de influência nas comunidades, nos municípios, mas isso não quer dizer que a gente não vai voltar e continuar tentando fazer esse contato com as pessoas para que eles sejam então parceiros e multiplicadores dessa ação nessas regiões. Mas de qualquer forma, né, esse primeiro momento, esse primeiro projeto, essa primeira expedição mostrou como que as pessoas estão recebendo bem essa ação, né, e topando participarem do projeto, fazerem parte dessa rede junto com a gente. E isso então só serviu para poder nos motivar cada vez mais e dar um gás ainda maior para a gente poder continuar com as outras expedições. E no próximo vídeo
eu já vou estar na segunda expedição do projeto Rede Muriqui, no entorno do Parque Nacional do Caparaó. Serão 10 municípios onde nós vamos identificar atores-chaves, redes de comunicação para a gente poder contactar e aumentar aí a Rede Muriqui. Vamos conversar também com os coordenadores do projeto Muriqui do Caparaó. Então fiquem de olho que já tem vídeo novo aqui no canal. Bom, espero que tenham gostado. E se você curtiu esse vídeo e quer acompanhar as expedições, não esqueça de deixar o seu like, comentar e ativar o sininho de notificações aqui embaixo para você não perder nada. Obrigado e até a próxima.